Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nosso programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 5 de abril, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov. Bem, o Ibov segue na mesma lateral, não consegue perder o 126, também não consegue aí romper para cima do 129, 130, né? Baita região de suporte aí que tem segurado, né? Não tem perdido ali, então tem muito o que falar, né? O que dá para falar aqui do Ibovespa é que seguimos ainda numa região de suporte. Acompanhar a semana que vem. Voltamos abaixo da linha vermelha, tá? Então ficar de olho, porque abaixo dessa linha vermelha ainda existe a possibilidade ali dele continuar na movimentação de queda, né? Ou seja, perder aí a região de fundos anteriores. E perdendo essa região de fundos anteriores, o próximo alvo passa a ser aqui na faixa dos 123 mil, tá? Que a gente já comentou anteriormente. Então, Ibovespa segue em uma região de fundos anteriores, ponto de suporte. Se por um acaso semana que vem for perdido, aí ele volta para. Se for perdido, ele volta para testar o 123. Segurando, voltando para testar os topinhos anteriores e rompendo, aí tem o 130, tem o 131. Bem, difícil antecipar qualquer coisa, né? Semana passada ali eu vi a possibilidade dele acabar perdendo este fundo e dando continuidade na queda, mas não fez, né? Ele acabou segurando aí. Então, acho que o ideal seria observar aí a reação nos próximos dias. Está perdendo aí a região de fundos anteriores e permanecendo ali, fechando abaixo, aí eu começo a ver sim uma possibilidade de testar os 123 mil, tá ok? Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, eu já vejo ele com viés mais de alta, tá? O dólar, na minha opinião, ele rompeu a região aqui dos 5.040, que era uma região de resistência de algum tempo já, né? Então, desde novembro, que ele tinha aquela região como uma resistência, foi rompido recentemente e ele está permanecendo acima, tá? Bem, vamos acompanhar, né? A próxima semana. Minha leitura para o dólar é que ele faça algo parecido com isso e venha buscar essa faixa dos 150, 100, então ali a faixa de 5,15 mais ou menos. Um ponto de atenção, né? Que aí eu já descartaria essa possibilidade de alta aí do dólar. Ontem eu tinha chamado a atenção aqui na faixa dos 5.040, tá? Ele até chegou a perder os 5.040, mas acabou retomando ali para cima, né? Tá voltando para testar novamente essa região dos 5.100. Ele deixou um pivôzinho, deixou um fundinho aí na região dos 20, né? Então, o que era 40 agora passa a ser 20. Tem um viés de um dólar para cima, tá? Agora o problema é que ele não está indo direto, né? Você não está tendo aquele movimento limpo, né? Ele tenta romper, mas acaba voltando. Caso o dólar volte para testar mais uma vez essa região aí dos 5.020, é um ponto de suporte, tá? Então, acima dessa região, ainda vejo uma possibilidade de compra e uma retomada do dólar para testar esses topos deixados recentemente aqui na faixa de 5.100. Se o dólar perder a região dos 5.020, começa a fechar abaixo desse 5.020, aí tome cuidado, porque ele pode ter falhado mais uma vez aí na tentativa de romper os topos anteriores, e aí o alvo seria voltar para testar os fundos aqui na faixa dos 970. Minha leitura para o dólar, para cima, entendo que o dólar rompeu uma região de resistência, a única questão é que ele não está tendo aquele movimento ali de aceleração de alta, né? Ele está meio amarrado ali naquela região de topos anteriores. A princípio, que acredito que o dólar tende a continuar subindo aí nos próximos dias. Vamos acompanhar, tá? O que eu não gostaria de ver para o dólar, né, pensando ali numa movimentação de alta, é ele perdendo a região de 5.020. Se voltar para baixo de 5.020, tome cuidado e segurar aí, para quem estiver comprando um dólar, né? Tomar cuidado, porque ele volta para testar fundos anteriores e aí não tem o porquê ficar segurando a operação de compra com dólar deixando um fundo mais baixo que o anterior, tá ok? Então, é isso daí. E vamos dar uma olhadinha aqui também no gráfico do TradingView, do S&P 500, né? Pegar aqui o TradingView, só um minutinho, por favor. Vamos lá, pessoal. S&P 500, deixa eu só tirar aqui a propaganda. Pronto. S&P 500. S&P 500, ele perdeu ontem, né? Aquela região ali dos 5.200. Chamei a atenção que ele tem um suporte aqui no 5.100, tá? Eu acredito que o S&P 500 venha para testar essa região aqui, 5.100. Hoje foi uma movimentação de alta até forte, né? Dá uma olhada no gráfico de 4 horas. Começando a ganhar aqui um cruzamento, né?
da mínima 8 com a 17 para baixo, tá certo que não quer dizer muita coisa, né, pelo fato de que a tendência ainda é de alta e são fractais menores, só que repara o seguinte, né, desde outubro do ano passado é a primeira vez que as mimas aqui começam a cruzar para baixo, né, as mimas menores ali, 8 com 34. Então, assim, ficar de olho, porque do jeito que o S&P 500 tem se comportado, né, já começa a indicar que talvez não faça mais um novo topo, tá? Ainda pode voltar para testar esse topo, né? Ele já testou 1, 2, 3 vezes a região, né? Não conseguiu romper a faixa ali dos 260. Se voltar para testar mais uma vez, bater cabeça e apontar para baixo, quem sabe a gente não veja aí o S&P 500 voltando para testar a faixa ali dos 5.100. 5.100 é um ponto de suporte, tá? Chegando lá, eu ficaria de olho, acreditando que vai ter um repique, tá ok? Então, S&P 500 ainda tem uma movimentação de alta. O único detalhe é que já chegou no alvo, né? A gente chamou a atenção recentemente, olhando o gráfico semanal, de que ele chegou no topo do canal, tá? Hoje ainda está fazendo uma movimentação de alta, tentando ali manter a sua tendência de alta, né? Mas eu já não pensaria tanto na compra ali do mercado americano quando eu olho esse gráfico da S&P 500. Eu estou começando a ver uma possibilidade de uma correção. Prefiro procurar compras no mercado americano quando o S&P 500 chega próximo dos 5.100 do que comprar exatamente neste ponto, tá? Ainda vejo uma possibilidade de uma correção maior. Entre 5.100 e 4.900 são pontos ali que dá sim para começar a observar novamente ali oportunidades para as compras, tá? Então vamos acompanhar S&P 500, movimentação de alta, mas está numa região ali de um pouco mais de dificuldade e vamos acompanhar na próxima semana para ver se ele volta até os 5.100 e tem uma reação por ali. Tendo uma reação por ali, a ideia é voltar para testar topos ou pelo menos voltar para testar esses 5.200 que ele está perdendo, né? Que era o ponto de suporte que nós marcamos pelo diário. Então, voltando para cá, ficar de olho quando ele volta aí no 5.200. E se por um acaso ele perdeu 5.100, aí o próximo suporte 4.900, tá? Então, S&P 500, a tendência é de alta, mas, na minha opinião, já está no alvo. Cuidado com compras no ponto atual aí do S&P 500. Tendo correção para o 5.100, é o primeiro suporte. 5.100 pode sim voltar para testar topos anteriores, pode sim voltar para testar esses 5.200. Se não segurar no 5.100, a gente passa a ficar de olho nos 4.900, outra região de suporte, onde se ele reagir, pode dar uma oportunidade ali de curto prazo, pelo menos para voltar e testar as resistências. Só recordando que, pelo gráfico semanal, ele tem um topo histórico lá de 2022, né, janeiro de 22, aqui na região dos 4.800. Então, mesmo que ele volte para 4.800, ainda é um candidato de compra depois que faz o movimento de pullback, tá? Então, ou seja, tá no topo do canal, ok, mas se corrigir, vai dar uma nova oportunidade de compra aí mais para frente, tá? Então, o S&P 500, na minha opinião, é para cima. Eu gosto mais da compra. O único detalhe é que já está esticado. Correções eu vejo como oportunidades de compra. Primeiro ponto, 5.100. Não é o melhor ponto de suporte, mas eu acredito que chegando lá ele tem uma reação. Se não segurar no 5.100, a gente passa a ficar de olho ali nos 4.900. Também é um belo ponto de suporte. Chegando lá, acredito que também vai ter uma reação ali. E aí a gente observa, né, para ver como que vai se desenvolver aí o S&P 500 mais para frente, tá ok? Então, é isso que eu vejo para o S&P 500. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no gráfico de Petrobras, né? Ontem um dia bem volátil para Petrobras. Gráfico diário. Bem, Petrobras. Não dá para falar muita coisa ainda de Petrobras. Petrobras ainda é meio indefinida, hein? Olha o que a Petrobras fez, né? Vamos lá. 120 minutos. Ele rompeu a região dos 37,30. A gente chamou a atenção, né? Que poderia ser uma comprinha ali tentando fechar o gap, tentando levar até a região dos 40, mas aí no meio do caminho ele começou a dar uma segurada. A gente chamou a atenção, acho que foi aqui, né? No dia 3 do 4, quando ele já fechou um candle negativo no diário, chamei a atenção que ele poderia ainda voltar para testar fundos, né? Ou pelo menos voltar para testar esses topinhos rompidos no 120. E é exatamente o que ele fez. Ele voltou para testar essa região que era um ponto de resistência enquanto ele estava abaixo, e agora que ele rompeu, voltou para testar como suporte e segurou. Aqui eu vejo duas possibilidades para o gráfico de Petrobras, tá? Então por isso tomar um pouco mais de cuidado. Pelo gráfico de 2 horas, ainda vejo que Petrobras pode fazer isso, ó, e buscar aquela região dos 40,
que era aquele ponto inicial, né, que a gente comentou quando a Petrobras ainda estava abaixo dos 36,50. Só que, por outro lado, eu também entendo que este topinho aqui pode ser um pivôzinho lá do gráfico diário, né? Apesar da reação de hoje, isso aqui pode ser um pivôzinho no gráfico diário, onde Petrobras pode simplesmente já fazer algo parecido com isso, vem para testar os topos anteriores, se perdido, vem para testar os 33,40, tá? Então, assim, pessoal, não está muito fácil aí no momento o gráfico de Petrobras. E, além disso, tem muitas notícias aí envolvendo o Petrobras, tá? Olhando o gráfico diário, eu gosto mais da venda, tá? Eu acho mais interessante a venda. Agora, o ponto né? Pode ser que ela dê uma beliscada aqui acima desse topinho, venha testar aqui a região dos 40, que era o ponto inicial que a gente tinha chamado a atenção como o ponto mais interessante para venda, sim. E aí o que acontece? Para quem vende aqui com stop coladinho, aqui vai ser violinado, acontece, tá? Mas, de qualquer forma, eu entendo que Petrobras tende a testar essa região de fundo que foi deixado recentemente. Então, eu gosto, sim, de venda de Petrobras. O único ponto se vai ser já a partir deste ponto para o fundo ou se ainda volta um pouquinho mais para testar a região dos 40, testar essa mínima 72 para depois mandar para baixo e voltar para testar esses fundos deixados recentemente, tá? Então, na minha opinião, Petrobras pelo gráfico diário é para baixo. Só tem que acompanhar aí na próxima semana se ele ainda faz mais um teste aqui dessa região dos 39,50 ou se ele já vem direto aí para testar essa região de fundinhos anteriores, tá ok? Então, ficar de olho aí na segunda, principalmente como o Petrobras vai se comportar. Vale 3. E Vale bateu cabeça mais uma vez na região de topinhos anteriores, está testando o fundo anterior, né? Então, consolidou aqui, perdeu o fundo. Consolidou aqui, está ameaçando perder fundo. Vamos acompanhar. Perdendo estes fundos aqui, o próximo suporte de Vale é a região de 58,10, né? Então, seria essa faixinha verde. Bem, ainda acho o Vale um candidato interessante. O único problema é que Vale, apesar de ser um candidato interessante, ele não está dando chance, né? Não consegue ali reverter a movimentação de queda. Ele segue ainda fazendo topos e fundos mais baixos, tá? O que não pode acontecer, né? E, enfim, já tenho comentado aí nas últimas transmissões, é perder essa região de fundos anteriores, tá? Então tem aqui os 58, 57. Se perder essa região de fundos anteriores, eu tomaria bastante cuidado ali com compras em Vale, porque aí eu entendo que pode ser um terceiro movimento para baixo pelo gráfico semanal, tá? Algo parecido com isso, né? E aí realmente ficaria bem esquisita essa movimentação de Vale, tá ok? Então, vamos acompanhar Vale, região de suporte, região de fundos anteriores, mas precisa ter uma reação aí no gráfico diário para realmente ficar interessante para a compra. No momento, ainda não tem nada para ser feito, inclusive está testando o fundo anterior, podendo ser perdido ali na próxima semana, tá ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente final de semana e na segunda-feira estamos de volta aí a partir das 17 horas para fazer o nosso programa Tendências ao vivo, tá ok? Então um abraço, até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.